Olá, tudo bem com você? Hoje então continuamos a nossa série de perguntas e respostas enviadas pelos nossos seguidores e alunos do nosso curso. A próxima pergunta vem da Áurea e ela diz o seguinte para nós: eu sempre tive muita facilidade para ganhar peso, mas sinto que depois dos 30 anos isso tem acontecido de forma mais intensa. É verdade que o nosso metabolismo vai caindo com a idade? Então veja, Áurea, inicialmente vamos entender o que significa metabolismo. Metabolismo é um conjunto de reações químicas que ocorrem no organismo vivo, com o fim de promover a satisfação das necessidades energéticas e estruturais do organismo. A palavra metabolismo ela deriva do grego metaboli, que quer dizer troca ou mudança. Compreende os processos de síntese, chamados de anabolismo, e de destruição, catabolismo, dos nutrientes celulares que acontecem continuamente no nosso organismo e constituem a base da vida, permitindo o crescimento e a reprodução das células, mantendo assim as suas estruturas e adequando as suas respostas aos ambientes. Esse processo todo de metabolismo gera uma necessidade e um trânsito energético. E o mínimo de energia necessário para desempenhar tais atividades em repouso em um período de 24 horas é denominada taxa de metabolismo basal, que equivale a mais ou menos 40 a 70% de toda a energia gasta pelo nosso corpo. O restante se refere ao gasto durante as atividades físicas, que equivale mais ou menos a 20 a 40% desse total, e os gastos energéticos durante a nossa digestão dos alimentos, que é a chamada termogênese alimentar, que é a energia gasta desde a mastigação até a secreção das enzimas digestivas para que a gente possa digerir os alimentos, que equivale a mais ou menos 10% desse montante. A taxa metabólica basal ela pode ser calculada através de uma fórmula que é usada pelos nutricionistas ou médicos e varia conforme o peso corporal, a idade, o gênero e os fatores genéticos. O fator-chave é a proporção entre músculos e gordura na nossa constituição corporal, já que o músculo gasta mais calorias que o tecido gorduroso. E por isso, quanto mais musculatura e menos gordura você tiver, melhor e mais acelerado estará o seu metabolismo. Com o passar dos anos, ocorre realmente uma diminuição natural e progressiva do nosso metabolismo, principalmente devido a uma menor atividade das células e a redução da nossa massa muscular. Sabemos que as mulheres normalmente têm uma taxa metabólica já menor que os homens, pela própria constituição muscular que elas têm. De uma forma simplificada, nós podemos entender que as pessoas que dizem que têm metabolismo mais lento, na verdade precisam de menos energia, menos calorias para cumprir as suas funções orgânicas. O metabolismo mais lento que o normal pode ter outras causas, como o sedentarismo, o efeito sanfona, aqueles ciclos de engorda e emagrece que as pessoas passam, o estresse físico e emocional prolongados, uma dieta insuficiente de proteínas, um mau funcionamento da tireoide, um consumo insuficiente de água e até mesmo um sono inadequado. Dessa forma, os equilíbrios metabólico e hormonal são imprescindíveis para aqueles que querem alcançar a saúde integral. É necessário que o médico então avalie adequadamente esses importantes pilares da saúde e reconduza o indivíduo através de terapias adequadas, um controle metabólico e otimização hormonal adequados para um bom funcionamento do organismo. A boa notícia é que é possível acelerar o metabolismo com algumas mudanças na alimentação e na prática de atividades físicas. Se uma pessoa tem um metabolismo lento por natureza, certamente ela precisará de mais alterações no seu estilo de vida para obter melhores resultados. Bom, algumas dicas para aumentarmos então o nosso metabolismo. Otimizarmos as vitaminas e minerais do nosso organismo após terem feito os exames laboratoriais e sob prescrição médica individualizada. Nas nossas refeições, optar por refeições maiores no período da manhã, evitando refeições muito calóricas no período noturno. Nós termos uma gestão adequada do estresse, dormirmos bem, tomarmos bastante água, hidratando o nosso organismo adequadamente e principalmente praticando a musculação para que a gente possa ganhar mais músculos, que fazem com que o nosso organismo melhore o nosso metabolismo basal, conforme eu já expliquei. Podemos ainda incluir na nossa alimentação alimentos ditos termogênicos, que auxiliam nessa queima de gordura, como o café, o chá verde, as pimentas vermelhas, a canela e o gengibre, ok? Agora nós vamos para a pergunta da Aline, que faz a seguinte questão.
Sou portadora de doenças autoimunes. Ela diz que ela tem esclerose múltipla e tireoidite de Hashimoto. E ouvi falar que elas podem ter relação com o intestino. Você poderia explicar um pouco mais sobre isso? Muito bem, Aline. Eu vou aproveitar e vou responder junto à pergunta da Vânia, que diz a seguinte: Doutor, você pode falar um pouco mais sobre a síndrome do intestino irritável? Muito bem. Inicialmente vamos entender então o que são as doenças autoimunes. Essas doenças têm como causa o próprio sistema de defesa do organismo, que de uma forma até um pouco bizarra, ao invés de nos defender, acaba por nos atacar e provocando assim disfunção e algumas doenças em vários órgãos do nosso corpo. Mas e por que ocorre a autoimunidade então, se o sistema de defesa existe para nos proteger e não para nos atacar? Bom, nós sabemos que existem predisposições genéticas e familiares para o aparecimento dessas doenças, mas existem gatilhos que podem provocar o desenvolvimento de autoimunidade no organismo, como a exposição ambiental, principalmente a alguns alimentos e toxinas, e a denominada síndrome do intestino hiperpermeável, que em inglês hoje está sendo estudada como a Leaky Gut Syndrome. Hoje nós sabemos que o intestino é responsável por mais de 70% da nossa imunidade. Quando nós temos nosso intestino saudável, há uma espécie de barreira que impede que qualquer toxina, agente agressor ou mesmo alimentos mal digeridos atravessem a parede intestinal e acabem alcançando a nossa corrente sanguínea. Numa situação normal, nosso intestino é naturalmente permeável a várias moléculas pequenas para conseguir absorver os nutrientes vitais do nosso organismo. De fato, regular a permeabilidade intestinal é uma das funções mais básicas dessas células que compõem a nossa parede do intestino. Por outro lado, o estresse, as infecções, o tabagismo, a falta de sono e principalmente a nossa alimentação ruim são fatores que podem atacar a nossa barreira intestinal, podendo torná-la chamada hiperpermeável, como se fosse uma grande peneira furada. Quando isso acontece, toxinas, micróbios, partículas de comida não digeridas, entre outras, podem escapar dos intestinos e viajar pelo nosso corpo via corrente sanguínea. O sistema de defesa marca esses invasores como se fossem alienígenas e faz o grande ataque. É nesse momento, então, que pode acontecer uma grande confusão. Em alguns casos, os anticorpos que são produzidos para nos proteger contra essas toxinas podem se enganar e destruir outras moléculas presentes nos nossos próprios tecidos e órgãos, muito parecidas estruturalmente com as toxinas. Isso acontece por um mecanismo denominado mimetismo molecular. Esse mecanismo ocorre porque agentes infecciosos, alimentos mal digeridos ou mesmo bactérias podem ter estruturas semelhantes aos tecidos humanos e podem dessa forma confundir o sistema imunológico do nosso organismo. Sendo assim, essa resposta do sistema de defesa aos invasores pode desencadear as chamadas doenças autoimunes, como a artrite reumatoide, a esclerose múltipla, o lúpus, a psoríase, a diabetes tipo 1, dentre outras. Além do aparecimento das doenças autoimunes, esse mecanismo que a gente explicou pode se manifestar no organismo como sinais, sintomas ou mesmo com o aparecimento de outras doenças bem conhecidas. Então o indivíduo pode apresentar gases, problemas digestivos, estufamento abdominal, diarreia ou mesmo desenvolver a chamada síndrome do intestino irritável, que a Vânia perguntou esse assunto anteriormente. Alergias respiratórias ou mesmo a asma, a chamada fadiga crônica, alguns pacientes que desenvolvem a chamada fibromialgia, problemas como depressão, ansiedade, piorando quadros de transtorno de déficit de atenção, problemas de pele como a acne, ou mesmo infecções de pele, eczemas, dermatites e mesmo as próprias infecções oportunistas de repetição, como a herpes e as candidíases vaginais. Sendo assim, nessas situações, seria imprescindível nós fazermos exames laboratoriais, uma orientação alimentar anti-inflamatória, evitando alimentos nocivos e promover o reparo dessa mucosa intestinal através de suplementos específicos que devem ser prescritos por médico especializado. Ok? Antes de finalizarmos o vídeo, eu gostaria de convidá-lo hoje a participar da Semana de Saúde Integrativa, que vai acontecer do dia 5 ao dia 11 de outubro, onde nós vamos disponibilizar conteúdos gratuitos com assuntos muito interessantes sobre saúde integral, bem-estar e qualidade de vida.
Faça o seu cadastro através do link abaixo, porque apenas aqueles que estão cadastrados irão receber esses conteúdos no nosso canal do Telegram e também no seu e-mail, ok? Te espero na semana então e até lá. Tchau!